Nesse vídeo aqui eu quero estar explicando um pouco mais de detalhes, o método aqui da classe Sistema Controller, né, responsável pela retirada dos itens, né, das publicações, sejam elas livros, revistas ou HQs, porque eu acho que tem uma lógica bem interessante para a gente estudar um pouquinho mais de detalhamento. Então aqui, pessoal, é um método do tipo void, né? Então ele não retorna valor. O nome dele é retirar item, né? A pessoa vai estar retirando uma publicação da biblioteca e ele tem como um argumento, um parâmetro, um objeto scanner nomeado scanner da classe scanner, né? Então depois disso ele imprime para o usuário solicitando uma entrada de dados, que é o valor do ISBN do livro, que isso está no pacote modelo, né, das classes, né, das publicações dos livros. Depois disso, a gente cria uma ISBN do tipo string, que vai ser recebido na entrada do usuário com esse objeto scanner com um método nextLine, né, pessoal, para estar capturando a entrada do usuário em tela. E aí aqui que a jogada acontece, né? Esse laço for aqui, ele é diferente daquele laço que fica iterando até uma condição ser atendida, né? Esse aqui é diferente. Esse aqui serve quando a gente tem um array list e a gente quer percorrer todos os itens daquele array list, né? Então tem aqui a classe publicação e publicações que a gente tem aqui em cima, né? Ele vai percorrer todos os itens até encontrar se encontrar, né? Aí depois tem esse condicional aqui do se, o if, né? Se o ISBN for igual ao o método getISBN do objeto publicação. Equals é quando a gente quer comparar strings, né, pessoal? A gente usa equals para comparar strings. Aí a gente vai usar mais um condicional aqui, mais um if, para dizer que se essa condição aqui foi atendida, isso aqui acontece, chama esse método isDisponível e o método também emprestar item da classe do objeto publicação. E por fim só retorna uma mensagem ao usuário confirmando o item emprestado, né? Se essas condições aqui não forem atendidas, aí informa que o item não foi encontrado ou ele não está disponível na biblioteca. Então esse método aqui acho que ele é bem interessante porque ele aborda o uso de estruturas de decisão, né, dentro desse bloco de código. Então acho que ficou bem bacana esse algoritmo dele, se a gente pode chamar assim, né? E outro que eu quero mostrar para vocês, outra estrutura, outro bloco de código relacionado a laço de repetição, que aí é para o menuzinho que a gente fez ali para exibir na tela, né? No view, na tela de entrada. Nesse método aqui, exibir menu, a gente começa criando um objeto da classe scanner, coloca ali uma opção inicial, né? E já a partir disso, dentro de um bloco, a gente cria um do while, né? O do while é diferente do while. O do ele começa fazendo mesmo não tendo aquela condição. Se o while não, o while já ele precisa ter ele valida a condição de antemão. O do, mesmo que a condição não seja atendida, ele realiza aquilo ali pelo menos uma vez. Então aqui, como a gente já viu no vídeo anterior, tem as opções. Agora a gente acrescentou a opção 6 sair. E aí aqui tem essa variável do tipo int, que vai receber a entrada do usuário, né? Aqui a gente
está fazendo tipo um casting, né? Na verdade, vai receber como se fosse vai receber um número como se fosse uma string, mas aqui a gente vai fazer um casting com esse integer.parseInt, a gente vai transformar o número de volta para inteiro, né? E aí aqui no switch, né, a gente tem as opções, case 1, o método chama o método retireItem, o case 2 chama o método devolverItem e assim por diante. Aí no nosso, na opção, no case 6, que é o de sair, né, do programa, do menu, encerrar o menu. É importante que é uma coisa que a gente vai ver nos próximos vídeos também, tem um bloco try catch. Isso aqui foi, essa linha para demorar um pouquinho mais a saída do sistema para o usuário não ter aquele, não ser muito de sopetão, né, pessoal? E a gente decidiu fazer isso. Mas esse bloco é realmente uma novidade. Esse try catch, ele faz enfim, aquela condição, né, executa aquilo ali que ele está propondo dentro do código e ele capta uma exceção, um erro, né, caso haja, né. Não, em princípio não é para acontecer. Então era isso, pessoal, que eu queria apresentar nesse vídeo para vocês. Essas duas estruturas, né, que elas têm laços de repetição e também têm estruturas de decisão. E o código tá avançando, o sistema está avançando bem legal. Eu acho que talvez eu já tenha falado em algum outro vídeo, mas mais adiante eu vou estar disponibilizando esse código do nosso sistema no GitHub também para quem tiver interesse. Um abraço.